Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Cristo, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Se ponham em pé, vamos orar para que nós tenhamos um culto e o Senhor possa falar em nosso coração em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje para te adorar, para estarmos junto com o Senhor. Nós viemos aqui só pela tua presença, pelo teu amor. Eu peço, Senhor, nesse dia, nessa noite, que o Senhor possa derramar sobre nossa vida, Senhor, o teu Espírito, nós possamos andar pelo mover da tua palavra, Senhor. Que hoje essa palavra possa entrar em nossos corações, não como assim, só em nossa mente, mas sim possa gravar em nossos corações esse culto dessa noite, Senhor. Fala conosco, capacita cada um que está aqui, solta a mente de cada pessoa, solta o coração, para que nós possamos se mover conforme a palavra e deixa, Senhor, o nós prestarmos atenção. Fala conosco no meio da palavra e hoje, Senhor, nós profetizamos sobre nossas vidas. Nós vamos sair daqui mudado, nós vamos romper na tua palavra para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém. Uma salva de palmas a Ele. Glória a Deus, amada igreja. Vamos adorar ao Senhor nesta noite com todo o nosso coração, amém? Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Adorar ao Senhor com todo o nosso fôlego, amém? Yeah.
que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que abra os céus e o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus. Amém. Aí do seu lugar, se você puder fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração, fazer uma breve oração aí no seu lugar, pedir: Senhor, encha-me com mais da tua presença nesta noite, que eu possa, Senhor, estar liberto daquilo que o mundo quer colocar em mim, e que eu possa te adorar, e que eu possa estar cheio até transbordar de ti, que eu possa estar cheio, cheio, cheio da tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus provê o fogo, Deus Sacrifícios, aleluia. tu provês o Espírito, e abro por inteiro, enche-me, Peça. Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus,
precisa ser cheio hoje. Enche até transbordar. Se você precisa ser cheio do amor de Deus, se você precisa ser cheio da unção, da paz do Espírito Santo, peça nesta noite. Pede-me e eu te darei. Então peça: Senhor, eu preciso de ser cheio de Ti. Eu preciso, Senhor, transbordar na vida do meu irmão, transbordar a Tua presença, transbordar mais do Teu amor, ó Pai. Eu preciso transbordar. Eu preciso ser cheio, 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 cheio. E enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Aplauda o Senhor. Oh, entenda nesta noite que o que você está pedindo para Deus é uma oração muito perigosa, porque o Senhor te entrega coisas tão preciosas, e aqueles que pedem recebem. Então, se você quer receber algo do Senhor nesta noite, do Espírito para o seu espírito, feche os teus olhos. Ora baixere cantarabanaias. Eu quero declarar que aquilo que você carrega é a sua responsabilidade para a manifestação do reino de Deus onde você estiver. E eu creio que a presença de Deus já está aqui nesta noite. Ora baixere andarabassori cantarabanaias. Oh, eu creio que o Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele já está te enchendo. Ele já está entrando nos cantos que necessitam da presença do Espírito Santo dentro de você. E em nome de Jesus eu profetizo que enquanto você louva, o Espírito Santo está agindo na sua vida. O Espírito Santo está tirando toda a preocupação, tudo que está na sua cabeça agora, tentando te desviar do seu propósito de vir até a presença de Deus. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te faz transbordar. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Eu creio na presença de Deus que te renova, na presença de Deus que te liberta, que te transforma. Eu creio nisso. Eu creio que quando nós falamos sobre Ele, quando nós entregamos algo para Ele, algo acontece. E eu não tenho dúvidas, meu irmão, você veio para o lugar certo nessa noite, porque o Senhor tem algo especial para você. Oh Senhor, Tu estás aqui no nosso meio. Oh Deus, nós queremos ser bons anfitriões da Sua presença, porque o Senhor já está aqui com Sua doce presença. Por isso eu digo e declaro, e não vou me cansar de dizer, que eu aguardo ansiosamente com as minhas lamparinas acesas para declarar: ó, Mararata, hora vem, Senhor Jesus. O Senhor pode me encontrar com a minha lamparina acesa, na esperança de te encontrar, na esperança no qual não haverá mais dor, pranto, tristeza, choro, mas haverá uma alegria eterna, uma paz eterna, no qual você estará face a face com o seu Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada, Senhor.
elas estão acesas. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É, Senhor, é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É, Senhor, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, minhas lamparinas, elas estão sim, estão acesas. Oh, o fogo de Deus está sobre nós, ardendo dentro de nós. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele está indo em direção a você, te encontrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Oh, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era tão lindo, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Abre o seu coração nessa noite. Oh, eu abro, Senhor, a porta da minha casa, do meu coração, dos meus pensamentos. Oh, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Você pode declarar: tem fogo, tem fogo. Esse é o Deus que nós servimos.
era lindo assim, meu noivo, esperado, aguardado ansiosamente pela igreja do Senhor. Pode sim. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Seja muito bem-vindo dentro de mim. Oh, prepara, Senhor, os nossos corações para essa noite. Nós criamos uma expectativa no Senhor, diante daquilo que o Senhor tem a fazer dentro de nós. Por isso, assim como nós cantamos essa canção, nós abrimos os nossos corações, preparamos a nossa mente para que ela possa ser uma terra fértil, para que a Tua palavra gere transformação sobre nós. E que em nome de Jesus a nossa fé seja renovada, restaurada, reerguida. Nós cremos, Senhor, que a igreja de Jesus não é uma igreja morta, não é uma igreja que olha para o chão, mas uma igreja que se levanta em autoridade no Senhor, para determinar que um novo tempo está por vir. O avivamento já está aqui, e você vai usufruir do fogo de Deus, daquilo que consome o teu coração, em nome de Jesus. Que a paixão pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você quer aplaudir ao Senhor nessa noite, aleluia, aleluia. Sabe que você pode ir lá para o seu irmão e dizer: meu irmão, você vai fazer parte do avivamento. Se prepare, porque já está chegando. Creia nisso. A chave já virou, a porta já está aberta. Agora é só andar e entrar. Quem quer entrar? De dar um glória a Deus aí. Eu quero entrar, eu quero fazer parte disso, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar orando em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pela nossa família, amém? Feche os teus olhos e declare comigo. Pai, te apresentamos as famílias da nossa igreja. Pedimos que a tua graça se faça presente em cada casa. Abençoe cada marido, esposa e filhos. Que a tua proteção seja sobre todos e que todo mal seja repreendido em nossas famílias. Quebramos toda maldição, sentença e condenação pelo sangue do Cordeiro. Desfazemos todo laço, todo levante e todo ataque, direto ou indireto. Ministramos confusão no reino espiritual e ordenamos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, todo tipo de opressão e perseguição caia por terra. Profetizamos famílias felizes e que andam em temor na tua presença. Coloca os teus anjos protegendo, guardando e livrando cada um da nossa família. Que possamos andar em temor, obedecendo a tua palavra. Que possamos viver dias de prosperidade e grandes milagres. Abençoe o nosso trabalho e projetos. Que possamos ser uma família de testemunho e que o seu nome seja glorificado pela nossa fé. Manda para longe de nossa casa toda praga, pestilência, doença e enfermidade. Nos conserve com saúde, força e vitalidade. Repreendemos todo espírito de fascinação, sedução, assédio e sensualidade.
Repreendemos também o espírito da mulher estranha e da mulher estrangeira, todo adultério, infidelidade, traição e prostituição. Guarda, Senhor, o marido, a esposa, os filhos, que haja santidade em nossa casa e que possamos te servir em obediência, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Boa noite, família Fé Cristã. Vamos aos avisos da semana. Vocês visitantes, todos sejam bem-vindos. Teremos no final deste culto uma equipe para te receber com muito carinho e te dar um abraço de boas-vindas. Os nossos cultos acontecem na sexta-feira às 8 horas da noite e aos domingos às 7 horas da noite. Durante a semana temos as células, acontece às quarta-feiras, às 8 horas da noite. Se você gostaria de estar participando de alguma célula, procure algum dos nossos líderes. Ele estará te direcionando a uma célula mais próxima da sua casa. Se você ainda não nos segue, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram e Facebook, para ficar por dentro de todas as novidades e eventos que acontecem por aqui. E também temos o nosso YouTube. Assim como eu, gostaria de incentivá-los a estar assistindo 2 ou mais vídeos durante a semana e ser edificados. Aliás, fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Dia 14 de dezembro, às 3h30 da tarde, temos o nosso grande café colonial com as mulheres. E ainda as inscrições estão abertas. Peça para a nossa pastora Michele no final desse culto que ela estará enviando o link e darando as maiores informações. Esperamos por vocês, mulheres de fé. Está chegando o nosso grande musical de Natal e esse ano será dia 21 de dezembro, às 8 horas da noite. Os ingressos já estão disponíveis, apenas R$20. Convide seus vizinhos, amigos, parentes, todos aqueles que você gostaria de evangelizar, para que a nossa igreja possa ser encher de pessoas se rendendo a Jesus Cristo através desse grande musical. Não fique de fora dessa, chame as pessoas e venha receber algo da parte do Senhor através do musical de Natal. E esse foi os nossos avisos da semana. Que você possa ser muito abençoado com a palavra que será ministrada e tenha uma ótima noite. Boa noite, amados do Senhor. Espero que vocês estejam muito bem, amém? Para a glória de Deus. Eu vou dar uma breve palavra a respeito de finanças para vocês nesta noite. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Versículo a partir do número 9. A palavra de Deus diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. O que nós precisamos entender aqui, no início desse versículo, é que existe aqui um princípio. Honre a Deus com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Mas o que é honrar? Honrar é quando você distingue uma pessoa das outras. É quando você faz distinção. Você trata essa pessoa de maneira diferente. Entenda que aqui nós estamos falando não de honra a homens, não de honra a pessoas, e sim de honra a Deus, que é o Deus soberano sobre todas as coisas. Então, honrar a Deus é fazer distinção, é separar para Ele realmente o melhor, é trazer para Ele realmente aquilo que faz a diferença. Quando eu quero honrar a vida de uma pessoa, por exemplo, Renan, que comida você gosta? Arroz, feijão, bife acebolado. Se eu convidar o Renan, a família dele, a esposa dele, para ir almoçar lá em casa, e ao invés de arroz, feijão, bife acebolado, fazer o jiló, que o pastor falou semana passada, eu vou estar honrando a vida do Renan?
Não. Por quê? Porque eu não estou dando a ele aquilo que ele gosta, e sim, talvez, o que eu goste. Quando nós queremos honrar a Deus, é isso que nós precisamos pensar. O que faz a diferença para Deus? É claro que nada do que fazemos é suficiente para Deus, porque Ele é soberano em todas as coisas. Mas o que é o melhor que eu posso fazer? Qual a melhor atitude que eu posso ter? O que eu posso entregar ao Senhor de melhor? Então, quando eu quero honrar a Deus, eu preciso fazer distinção. Eu preciso fazer algo de maneira diferente. Eu preciso trazer algo que realmente vai tocar o coração de Deus. Lembra lá da história de Caim e Abel? Um apresentou uma oferta que tocou o coração de Deus. E outro apresentou uma oferta que não tocou o coração de Deus. Quanto a nós, se nós olharmos para a nossa vida, o que nós estamos entregando a Deus, será que nós estamos entregando algo que está tocando o seu coração ou não? Se nós formos olhar também a oferta da viúva pobre, olha lá, ela depositou quanto lá no gasofilácio, no cesto? 2 moedinhas, não foi? Foi isso? Foi 2, né? Não estou errando não, né? 3 moedinhas? Tá bom. Entregou as moedinhas lá. E a Bíblia relata que Jesus, observando aquela atitude, disse que ali ela entregou mais do que a todos. Por quê? Porque ela estava fazendo distinção, porque ela estava fazendo a diferença, porque ela estava honrando a Deus com o seu melhor. Claro que tinha muitas outras pessoas ali que depositaram maior valor, mas entenda que Deus olha sempre o coração. Então, se nós temos o melhor para dar e muitas vezes retemos, o que Deus está pensando de nós? Esta atitude está atraindo a graça de Deus, o olhar de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas ou não? Honre a Deus com os seus bens e com as primícias de todas as suas rendas. Então, honrar a Deus com aquilo que eu possuo é fazer uma oferta de maneira diferente, algo que vai tocar o coração de Deus. E olha o que interessante, a Bíblia aqui fala para nós honrarmos um princípio, certo? Certo? Honramos, estamos cumprindo um princípio. Quando nós honramos a Deus, existe recompensa sobre as nossas vidas. Então, qual é a recompensa de honrar a Deus? E se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. É claro que hoje, em nossos dias, nós não temos mais o reservatório de sementes, nós não temos mais os lagares, mas nós temos o nosso trabalho, nós temos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para que possamos honrá-lo. Então, toda vez que você quiser honrar a Deus, faça diferente. Não faça simplesmente porque alguém aqui do púlpito, porque um pastor, porque algum líder espiritual está falando aqui que você tem que trazer seu dízimo, a sua oferta. Faça porque você quer honrar ao Senhor. E eu disse que honra é um princípio, não é? Honra é um princípio. Plantar para colher depois, a lei da semeadura, é outro princípio. Obedecer é outro princípio. Então, quando nós estamos falando a respeito de dízimos, ofertas, de honrar a Deus com os nossos bens, nós estamos cumprindo aqui não apenas um princípio, estamos cumprindo vários princípios. E quando se cumpre princípio, existe recompensa sobre as nossas vidas. Deus, com certeza, olha do céu, abre as portas e as janelas do céu sobre as nossas vidas. E o que é importante, gente? A Bíblia fala assim, que cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Porque Deus ama aquele que dá, aquele que semeia com alegria, não por tristeza ou por necessidade. Então, não é porque você quer fazer uma barganha, uma troca com Deus, mas é sim porque você realmente quer honrá-lo. Algumas traduções da palavra de Deus diz, ao invés de honra, diz adore.
porque esta também é uma atitude de adoração a Deus. É uma atitude de um coração que é grato a Deus por todas as coisas na sua vida. É a atitude de um coração que quer, em tudo, agradar o coração de Deus. Amém? Você deseja agradar o coração de Deus? Você deseja honrar ao Senhor, fazer distinção do Senhor sobre a sua vida? Se você deseja fazer a distinção do Senhor sobre a sua vida, separe o seu melhor, a sua melhor oferta. Creia que Deus está olhando para o seu coração, assim como os exemplos que eu dei aqui nesta noite, de Abel e Caim, da viúva pobre e de tantos outros que a Bíblia nos mostra. Amém? Nós estamos aí com os colaboradores, os diáconos, com os envelopes, as maquininhas de cartão também estão com a Janaína e com o Fábio. E nós temos aqui o QR Code para você que quer fazer no Pix. Lembrando que atrás da cadeira também tem o QR Code para facilitar para vocês. Mas separe o melhor ao Senhor, entregue ao Senhor uma atitude de honra nesta noite. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Vamos ficar em pé para regar as sementes lançadas. Se você pode, estende suas mãos para cá. Diga assim comigo: Senhor, nós lançamos sementes no teu reino, no solo, que é a tua obra. Assim como aprendemos, nós sabemos que honrar ao Senhor é fazer distinção, é dar algo que realmente agrada o seu coração. Que em nome de Jesus, as sementes que nós lançamos possam ser apresentadas diante de ti como um sacrifício de louvor, de adoração. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuida das nossas vidas e supra as nossas necessidades. Pai, em nome de Jesus, neste momento eu coloco diante de ti cada uma dessas pessoas que ouviram essa palavra e que puderam ofertar. Talvez aqui nesta noite eles não tenham tido condições de ofertar e semear, mas eu quero profetizar em nome de Jesus que essa palavra ministrada irá frutificar no coração de cada um. Em nome de Jesus, nós te louvamos, porque pela fidelidade, obediência e honra deste povo,
povo. O Senhor vai abrir as portas e as janelas do céu para derramar a bênção sem medida sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Eu declaro liberação no reino espiritual, de bênçãos financeiras, de bênçãos que vão glorificar o teu nome, porque conforme a tua palavra nos diz, é o Senhor quem dá a semente a quem semeia. Que em nome de Jesus as sementes sejam colocadas em nossas mãos, para que possamos a cada dia mais glorificar o teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, abençoada. Gostaria de chamar a pastora Leisiane. Vamos orar por ela. Abençoar. Amém. Feche seus olhos, se você pode, estenda as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti a ministração desta noite, que será trazida pela Leisiane. Nós cremos em nome de Jesus que o Senhor é por ela, que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo, que cada palavra lançada deste altar possa queimar no coração dessas pessoas nesta noite, e que todos aqueles que estão ouvindo possam ser transformados em nome de Jesus. Nós abençoamos e cremos que o Senhor já começou o teu mover, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para estar liberando algo da parte do Senhor. Continuando essa série falando sobre avivamento. Eu já tenho experimentado o avivamento na minha vida, não sei vocês, mas eu já tenho experimentado coisas tão profundas da parte de Deus, e eu creio que é só o começo. Você crê assim? E eu gostaria de iniciar esse momento da palavra de Deus, liberando uma palavra sobre você, igreja do Senhor, que está lá em Salmos 110. Deixa eu ver se é o 100. Ah, não, desculpa. Salmo... Deixa eu só ver aqui, gente, só um minutinho. Deixa eu ver se é esse daqui. É esse mesmo, 110, o verso 3, que diz assim: o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Eu creio que você está no lugar certo, no dia certo. Porque voluntariamente você saiu da sua casa. E eu creio que o poder de Deus, ele vai se chegar na sua família, através da sua decisão, através da sua tomada de escolha de estar aqui nessa noite. Amém? Amém? Então nós vamos iniciar aqui a palavra do Senhor. Mas antes eu não poderia deixar de iniciar esse momento. O pastor me deixou um pedido para que nós pudéssemos orar por uma irmã chamada Nádia Cristina. Então vamos ficar de pé para que nós possamos liberar essa oração pela vida dessa mulher. E nós cremos no milagre. Ela está no hospital, na UTI, e nós cremos no milagre até o final. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de vida. E até o final nós queremos declarar vida em abundância sobre essa pessoa, e nós cremos que o Senhor pode fazer realmente o impossível acontecer. O que olhos humanos, o que mãos humanas não podem fazer, Deus pode. E o nosso papel é orar. Amém? Então feche os teus olhos. Se você puder, erguer as suas mãos como um ato de fé, para que você possa liberar a sua fé. E para que nós possamos mover o coração de Deus nessa noite, amém? Pai, nós queremos orar, Senhor, interceder pela vida da Nádia Cristina, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor sabe como ela está naquele leito. O Senhor sabe, Senhor, como ela está naquela UTI. Mas nós cremos num Deus que é poderoso para liberar a vida. Em nome de Jesus, nós queremos liberar, Senhor, a vida sobre aquela mulher. Em nome de Jesus, nós declaramos que a sua mente, Senhor, agora é tocada pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós sabemos que Tu és o dono, Senhor, o dono da vida e da morte, e é o Senhor que determina os dias dessa pessoa. Por isso, em nome de Jesus, nós queremos profetizar como igreja, se levantar e declarar, Pai, que o Senhor é o Deus que ressuscita, em nome de Jesus, porque nós sabemos que a pessoa que tem a promessa, ela não morre sem essa promessa acontecer. E nós cremos, Senhor, que a Nádia, ela tem, Senhor, promessas do Senhor ainda a ser cumprido.
mas que a tua vontade prevaleça, Pai. Nós cremos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável sobre a vida dela. E cremos que o Senhor é o Deus que vai, Senhor, com o sopro de vida até aquele hospital agora, neste momento. Em teu nome nós oramos crendo, Senhor, que tu és o Deus que pode fazer realmente, infinitamente mais do que pedimos, pensamos e imaginamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Nós estamos numa série chamada O Avivamento que Precisamos. Quantos precisam de avivamento? Eu preciso, todos os dias. E eu costumo dizer que avivamento sem reforma não é avivamento. Porque o avivamento é aquele que vai te despertar. E a reforma é quando você muda, transforma o ambiente. Então não adianta você ser despertado, não adianta o Espírito Santo aí fazer o seu coração estremecer, queimar com o fogo do Espírito, se você não transformar o lugar onde você está. E eu creio que nós temos aqui muitas famílias representadas, e hoje nós vamos estar focando nas famílias. O avivamento que nós precisamos nas nossas famílias. Será que você aí que está do lado da sua família pode olhar para ele, para ela e dizer assim, nós precisamos de avivamento? Você sabia que a sua família, ela tem a responsabilidade de curar toda uma nação? Eu gostaria que você entendesse, sabe os seus filhos? Ele é o futuro. O que será que nós estamos gerando nos filhos? A gente vai falar muito sobre isso hoje. Mas quando nós pensamos em família, nós pensamos em geração. Nós pensamos em legado. O que você tem deixado para o amanhã aqui de Bragança Paulista? Para o amanhã da Igreja da Fé Cristã? Para o amanhã do nosso Brasil? Então, o avivamento, ele precisa sim acontecer nas nossas casas, porque a partir das nossas casas pode haver sim cura sobre as famílias do nosso país. E eu creio nesse poder do Espírito Santo que é gerado sobre as nossas famílias. E é isso que nós vamos entender hoje. Mas como eu posso trazer esse avivamento para minha família? O que está interferindo ainda que eu não estou conseguindo ver? A presença do Espírito Santo, não estou conseguindo ver esse fogo. Não estou conseguindo ver essa mudança, essa transformação, essa reforma na minha casa. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. E antes da gente começar a falar de como a gente poder receber desse poder de Deus na nossa casa, eu não posso deixar de dizer sobre 3 grandes obstáculos para esse real avivamento. Existem 3 obstáculos. Diga, 3 obstáculos para que esse avivamento não aconteça. E eu gostaria que, enquanto a gente estiver falando de cada um deles, você começasse a refletir, será que isso não está dentro da minha casa? Será que isso realmente está sendo essa barreira, esse obstáculo que está interferindo com que o avivamento de Deus, para que o poder de Deus não se manifeste na minha família? Então, nós vamos falar sobre isso. Amém? Mas, gostaria de dizer que o fogo de Deus, olha só que forte. O fogo de Deus, ele vem sobre os que buscam a presença, a palavra e a vontade de Deus. Então, eu já quero deixar uma pergunta para você. A sua família tem buscado a presença? A sua família tem buscado da palavra? A sua família tem buscado entender a vontade de Deus? Então, a gente já começa por aí. Né? E é interessante porque nós precisamos entender que nós precisamos preparar esse terreno para receber desse avivamento. A gente precisa preparar, né, realmente a nossa casa para receber esse avivamento. E precisamos fazer a nossa parte. Fazendo o quê? Limpando a sujeira. Então é isso que nós vamos entender. Como a gente vai limpar essa sujeira. E antes da gente saber dos obstáculos, eu gostaria que colocasse aqui no telão Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Olha só o que a palavra de Deus diz sobre essa questão da limpeza. O quanto isso é importante para as nossas famílias, para que nós possamos receber do avivamento. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Olha só o que o Senhor está dizendo para nós. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia.
e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós queremos que a nossa família seja transformada, renovada, avivada, cheia do Espírito Santo, a gente precisa tirar o pecado de dentro da nossa casa. E agora eu vou dizer para você qual é esse obstáculo que interfere para que você não receba desse avivamento. O primeiro é o legalismo. E você me pergunta, legalismo? Mas o que é isso, Leise? É a religiosidade. É o viver de aparência. Em Mateus, capítulo 23, verso 27, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Olha que pesado, gente. A religiosidade, ele é o meio humano de tentar, através da obediência de regras de homens, ser aceito e amado por Deus, mas anulando a graça misericordiosa do Senhor. É você saber mais a teoria sem ter a experiência. Então, eu gostaria que você começasse a refletir aí. Será que eu não estou sendo uma pessoa muito religiosa dentro da minha casa? Que eu vivo uma coisa aqui e outra coisa lá? Que aqui todo mundo pensa que eu sou uma pessoa que ora muito, mas na minha casa eu só reclamo, eu só xingo todo mundo? Isso é uma barreira para que o avivamento não aconteça na sua família. Então, nós precisamos entender que nós precisamos ser praticantes do Evangelho. E a palavra de Deus diz em Salmos 51, 17. Olha só o que diz. Salmos 51, 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, hoje, nós precisamos entender que precisamos nos quebrantar diante de Deus. Entender que uma vida de religiosidade, ela não vai gerar o avivamento. Ela vai apagar o avivamento e inibir o poder de Deus na sua vida. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo está aqui. Eu sinto uma graça de Deus nesse lugar. E eu creio que Ele está aqui. E é Ele que vai convencer o seu coração. Aonde que você vai ter que fazer certos ajustes para que a sua casa possa usufruir daquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, em nome de Jesus. Então, o primeiro obstáculo para o avivamento é o legalismo. O segundo é o liberalismo, que é quando uma pessoa dá mais ênfase à sua liberdade pessoal de forma egoísta para o seu próprio benefício. E eu gostaria de falar de 1 Coríntios, capítulo 10, do versos 23 e 24, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busque seu próprio interesse, e sim do seu próximo. Olha só a liberdade que o Senhor nos entregou. Não tem nada a ver sobre os nossos próprios interesses, sobre o nosso egoísmo. É tudo a ver com o nosso próximo. Essa semana eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Não existem ex-irmãos. Pode existir ex-marido, ex-mulher. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado. Agora, olha para uma pessoa diferente, que não é da sua família. Você sabe que ela é seu irmão e sua irmã em Cristo? E você tem uma aliança com ele. E não tem como ser ex-irmão ou ex-irmã dessa pessoa. Então, nós precisamos entender que irmãos, verdadeiros irmãos que tenham uma aliança, você pode falar: oi, meu irmão, não está legal isso. E você não vai se ofender com o seu irmão. Porque você vai entender que o que ele está falando para você não é para te machucar, mas é para cuidar de você. E o que está acontecendo nas nossas igrejas? O egoísmo, mais uma vez, entrando, se instaurando no nosso meio e fazendo com que tenha o quê? Divisões. Então, nós precisamos entender que nós temos uma aliança.
Assim como vocês têm a liberdade de dizer quando eu estou errada, tem a liberdade de dizer, lazy, não é assim. Eu também tenho essa liberdade de dizer para vocês, não é assim. E você não vai se ofender. E você não vai ficar triste. Porque irmão é assim, né? Você fala, pelo amor de Deus. Eu falo isso direto para minha irmã. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí ela fala, tá bom, Leis, tá bom. E depois a gente está se abraçando, se amando, e tá tudo certo. Então, nós, como igreja, nós precisamos entender que nós temos uma aliança. E a verdadeira liberdade em Cristo, que é o que nós lemos aqui em 1 Coríntios, é basicamente isso que Paulo está dizendo. Nós temos uma aliança e nós precisamos entender que nós precisamos entender que nós não podemos ferir a fé dos nossos irmãos. A liberdade é essa que o Senhor está nos ensinando. Não é que você tenha liberdade para fazer tudo, que você vai fazer tudo. Entende? Você tem que entender que precisa praticar a sua fé sem ferir as outras pessoas. Sem ferir o irmão que está do seu lado. Sem ferir as pessoas que o Senhor confiou a você, que é a sua família. Porque o que acontece? Os pais têm ferido a fé dos filhos. E por que nós vemos uma geração tão rebelde? Gente, é muito triste. Nós vemos uma geração de jovens e adolescentes que não querem mais saber de igreja, não querem saber de Bíblia, não querem saber de nada. E sabe por quê? Por causa de pais e mães que não deram testemunho, que não semearam a fé verdadeira, de cristãos verdadeiros que tiveram uma experiência profunda com Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Quando eu falo de família, lembrem-se disso. A gente não está falando do hoje. A gente está falando de gerações. A gente está falando do amanhã. Não é somente o aqui e agora. Eu lembro de um dia que eu fui numa célula. E, por incrível que pareça, me colocaram para cuidar das crianças nessa célula. E eu fui cuidar das crianças. E aí eles estavam lá, lendo a palavra de Deus, tal, a Bíblia, estava fazendo uma atividade com eles. E uma das crianças veio falar assim para mim, Lazy, eu não gosto de Bíblia, eu não gosto de orar. Eu falei, mas por que você não gosta? Uma criança, gente, acho que ela tinha 9 anos, 8 anos, sei lá. Ah, eu não gosto, mas por quê? Ah, meus pais, minha mãe, sabe? Eles nem fazem isso. Aí, às vezes, eles ficam me obrigando na igreja a fazer. Mas eu faço assim, sem querer, sabe? Porque eles não fazem, eles ficam brigando em casa. Gente, imagina se eu ouvir isso de uma criança. Eu fiquei, assim, chocada. Falei, meu Deus. Ai, Senhor. Então, pais, meu primeiro recado é para vocês. O que vocês têm semeado de fé no coração das crianças, no coração dos filhos de vocês? Como vocês têm cuidado da geração? Como vocês têm cuidado do amanhã? Porque depois, gente, chega para nós aqui, os adolescentes, tudo machucado. E não começou da escola. Não começou dos amigos. Começou de casa. Então, nós precisamos começar a pensar, será que eu não estou ferindo a fé dos meus filhos? Será que eu não estou ferindo a fé das minhas crianças? Será que eu não estou ferindo a fé dos meus adolescentes, dos meus jovens? Comece a pensar. Chama a responsa para você. Comece esse avivamento dentro do seu coração, pai e mãe. Começa dentro de vocês. E aí nós temos o terceiro ponto, a terceira barreira que impede o avivamento de chegar na sua casa, que é o misticismo. Não adianta a gente tomar Santa Ceia no domingo e sentar com o diabo na segunda. Não adianta, amados. Em 1 Coríntios 10, 20, diz assim, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. O que é se sentar à mesa com os demônios? Eu vou dar 2 exemplos, tá? Primeiro exemplo,
Profecia na carne. É você ser consumido por esse espírito de adivinhação. Então, você vive em função de profeta, que você nem sabe como é a vida do profeta às vezes. Não estou, gente, dizendo que eu não acredito. Eu acredito sim no dom de profecia. Eu acredito sim nisso. Mas muitas das vezes nós colocamos a nossa fé só nisso. Tiramos a nossa fé em Deus. E nós mistificamos isso. Como se Deus não falasse através da palavra. Como se Deus não falasse conosco. E uma coisa que eu tenho para dizer, igreja do Senhor. Isso é uma das coisas que provoca a ira de Deus. É se assentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. E um outro exemplo, a fofoca, por exemplo. Falar mal da vida dos outros. Você veio, teve um culto maravilhoso. Na segunda-feira você está lá, na roda dos escarnecedores, falando mal, fazendo parte daquele meio. Olha só o que o lugar da mesa significa. A mesa é um lugar de encontro, de união, onde se fortalecem os laços familiares. Sentar-se à mesa com alguém é um sinal de associação, pacto, concordância ou acordo. Por isso, o apóstolo Paulo alerta para não se associar com pessoas falsas. Então, esse é um recado para nós, que ainda andamos com pessoas que Salmos 1 diz, escarnecedores, pessoas que maldizem. Nós estamos nos associando com essas pessoas. Lembre-se, a nossa guerra não é contra as pessoas, tá? Mas é contra os espíritos que agem na vida dessas pessoas. Então, muitas das vezes, hoje você já está sabendo, mas você está se associando com demônios e trazendo eles para a sua casa. Por isso que você não vê o avivamento. Por isso que você não vê o poder de Deus na sua vida, na sua casa. Por isso que a sua casa é carregada. Por isso você vê as coisas. Porque às vezes você está se associando aos demônios. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado, porque todo o avivamento, ele passa pelo espiritual. Mas nem tudo que passa pelo espiritual é de avivamento. Entenda, igreja. Entenda. Então, 3 barreiras. Legalismo, liberalismo, misticismo. Essas 3 coisas, elas são as barreiras que fazem com que nós não alcancemos o avivamento e o poder de Deus nesse tempo que já foi entregado a nós, gente. É aquilo que eu falei para vocês, agora de pouco. A chave já virou, a porta está aberta, é só a gente entrar. Só que muitas das vezes ainda existem demônios que estão te interferindo para que você não ande até o avivamento, para que você não ande e usufrua da presença do Senhor nesse tempo. E hoje nós vamos nos libertar disso, porque hoje é o dia da decisão. Diga, hoje é o dia. Diga mais forte, hoje é o dia. Glória a Deus. Então, eu quero dizer para você, igreja do Senhor, vocês são tão amados por Deus. Famílias aqui representadas, vocês são tão amados por Deus. E o que Ele deseja com você são 2 coisas. Ele só deseja exclusividade e intensidade. Só isso. Ele só quer que você seja dele. E você entregue tudo o que você tem para Ele. É isso que Deus requer de nós. A começar da sua família. A sua família é exclusiva de Deus. Vocês entregam com intensidade para Deus. Então, que nós possamos decidir entender que o que nós precisamos na igreja, o que nós precisamos nas nossas famílias, o que nós precisamos no nosso bairro, na nossa casa, é uma vida espiritual de verdade. É uma vida real com Deus. Não uma vida que você chega aqui, você recebe de algo, você sai daqui e você vive a sua vida do jeito que você quer. Porque aqueles que entregam a sua vida por completo, já não vivem as suas vontades, já não vivem do seu jeito mais. Eu tenho aprendido a fazer orações perigosas. Orações que a vontade de Deus é 100%.
E não é a minha vontade. Então entenda que vai chegar um momento na sua vida, você que é pai, você que é mãe, que vocês vão ter que fazer orações perigosas também. Porque é você sair do controle, é você sair realmente desse controle, dessa redoma, e deixar Deus fazer. E deixar Deus fazer dói. Porque não é você no controle. Porque não é você fazendo. É Deus fazendo. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento que nós precisamos na nossa família. E o capítulo que nós vamos ler hoje é Josué 24. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque nós vamos ler ele inteiro aqui. Glória a Deus. E nós vamos entender, então. Entendi que eu tenho que me livrar do liberalismo, eu tenho que me livrar do legalismo, eu tenho que me livrar do misticismo. Beleza. Vou me livrar hoje. Daqui a pouco a gente vai fazer oração. E você vai se livrar de tudo isso em nome de Jesus. E agora? Como é que a minha família recebe avivamento? E nós vamos ter a resposta aqui em Josué 24. É em Josué 24 que existe um versículo muito conhecido que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente vai entender por que Josué falou isso. Será que foi fácil dizer isso? Então nós vamos entender hoje. Amém? Todos abriram? Vamos ler juntos então. Vamos lá, a partir do verso 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e castiguei o Egito com o que fiz ali. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês, com carros de guerras e cavaleiros, até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram, e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois, vocês viveram no deserto por muito tempo. Daí, eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então, o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse. Porém, eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. E assim, eu os livrei das mãos de Balaque. Vamos aqui, gente, de olho aqui na palavra de Deus, porque o poder de Deus já está aqui. Amém? Vamos lá. Vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Estou no verso 11, tá? Os moradores de Jericó lutaram contra vocês. E o mesmo fizeram também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Todos os zeus. Porém, eu os entreguei nas mãos de vocês. Olha que bênção. Enviei espiões adiante de vocês, que os expulsaram de diante de vocês, bem como os 2 reis dos amorreus, e não foram as espadas nem os arcos de vocês que fizeram isso, tá? Eu lhes dei uma terra em que vocês
não trabalharam, e cidades que vocês não haviam construído. Vocês estão vivendo nessas cidades e comem das vinhas e dos olivais que não plantaram. Agora, gente, presta bastante atenção nessa parte, que ela é muito forte. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a transgressão e os pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e lhes fará mal e os destruirá depois de lhes ter feito bem. Então, o povo disse a Josué: não, o que queremos é servir o Senhor. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim, somos testemunhas. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e incline o coração ao Senhor, Deus de Israel. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos à sua voz. Assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e lhes deu estatutos e juízos em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, pegou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E vamos parar por aqui. Gente, olha que história maravilhosa. Então, aqui no capítulo de Josué 24, é o último capítulo de Josué. E é muito legal porque nesse capítulo a gente vê a mensagem de Deus para nós. É uma mensagem para mim e para você. E ele nos diz que nós somos livres para aceitar ou rejeitar o caminho proposto por ele. Então há uma escolha a nós nessa noite. Há uma escolha para você, pai de família, você que é mãe, você que é filho. Há uma escolha diante de nós. E é tão legal porque Deus, ele aqui não impõe, mas ele propõe que em fé nós possamos escolher se nós vamos querer servir ele mesmo ou não. Já parou para pensar nisso? Você quer servir realmente Deus? Ou você não quer? É basicamente isso que Josué está fazendo aqui com o povo. Porque ele tinha que renovar essa aliança. Mas ele só podia renovar na vida daqueles que queriam renovar. E é muito interessante porque quando nós vemos aqui a palavra, nós vemos que Deus ele propõe que nós possamos, com fé, poder escolher a melhor opção. E hoje você vai poder ter essa oportunidade de escolher a melhor opção. Qual é a opção que você vai querer hoje? Você vai querer realmente servir a Deus? Entenda que servir a Deus pode ser um pouco difícil. Mas não é impossível. Por que é difícil, Leise? Porque é aquilo que eu já falei, você sai do controle. E quando você sai do controle, a sua vontade, não é nada. Não é nada. Então agora nós vamos começar a entender como o avivamento entra na minha casa. Como o avivamento vai acontecer na minha casa. Então nós vamos ter aqui 6 pontos que nós vemos nessa passagem de Josué 24. Primeiro ponto de hoje é que, minha dica é para você, pais e mães. Olha, mais uma vez, gente, é autoridade, não tem o que fazer. Começa de vocês.
Pais, se coloquem para liderar com autoridade espiritual. O que está acontecendo? Hoje em dia, os maiores problemas das famílias cristãs é a falta de liderança. Os filhos podem fazer tudo. Podem fazer tudo. Até bater na cara dos pais. Hoje está assim. Outros até assumem a liderança, mas é uma liderança imposta. É no grito. É no tapa. Só que hoje nós precisamos entender o que é a autoridade de acordo com a palavra de Deus. E eu quero dizer isso para você hoje. A autoridade espiritual é o poder que Deus dá aos seus servos para cumprir a sua vontade na terra, sendo exercida com a ajuda do Espírito Santo. Isso é autoridade espiritual. É quando você, através desse poder de Deus liberado, desse avivamento liberado sobre você, pai e mãe, com a ajuda do Espírito Santo, você entende como o Senhor quer que você eduque o seu filho, eduque a sua criança. É um trabalho em conjunto, sabe? Só que o problema dos pais é o seguinte, eles querem trabalhar sozinhos, então eles querem fazer sozinho tudo. Porque eles são super homens e mulheres maravilhas. Então eles fazem tudo. Deus é o último a ser consultado. Então nós precisamos entender, pais, vocês precisam tomar de volta a autoridade, que já é de vocês. Só que vocês pegaram a autoridade e guardaram debaixo da cama e deixou lá. Não! Hoje vocês vão tomar posse da sua autoridade novamente. E uma coisa que eu estava pensando quando eu estava terminando de fazer o esboço, aí você me fala, nossa, Leis, mas como os meus filhos vão reconhecer essa autoridade sobre mim? E o Espírito Santo tocou muito no meu coração. Nós somos Espírito. Se é o mesmo Espírito que está na vida do seu filho, está em você, que é o Espírito Santo, é o próprio Espírito que convence o seu filho. É o próprio Espírito que vai convencer o coração da sua criança. Então não fique preocupado, não. Porque quando há o alinhamento, Espírito corresponde. Mas nós precisamos tomar posse. Porque a autoridade espiritual, ela não é essa autoridade que nós vemos no mundo, que é imposta, é ditatorial, é no grito, é no tapa. Não estou dizendo que você não tem que ser, às vezes, um pouco mais, né? É importante. Mas não é isso. Nós, como cristãos, precisamos entender a autoridade espiritual, ela é dada através do poder de Deus liberado. Então, se você precisa da autoridade espiritual, hoje você vai receber desse poder, dado através do Senhor, do Espírito Santo. Segundo ponto, nós vemos aqui nessa história, que todos reconheceram os feitos de Deus. A gente aqui, depois que Josué chama os líderes para falar com eles, a gente vê no primeiro capítulo, no primeiro versículo, no segundo versículo, Josué ele chama os líderes, ele não chama qualquer pessoa, ele chama os líderes. Primeiro, chama os líderes para conversar com eles. Depois, Josué, ele começa a falar, gente, quando nós estamos alinhados, quando nós temos aí o Espírito Santo na nossa vida, a gente começa a olhar para a nossa história, olhar para a nossa vida, para as circunstâncias, e a gente começa a ver Deus em tudo, até nos problemas da vida. E aqui aqui no versículo aconteceu isso. Josué e sua família reconheceram a fidelidade e a soberania de Deus durante o êxodo, que ele falou lá de Moisés, falou de Abraão. E o que os levou a decidir servir somente ao Senhor. Porque aquilo foi uma certeza no coração. Nós somos cuidados por Deus. Eu não posso ficar longe desse Deus que cuida de mim nos detalhes. Que cuida de mim na frente do mar. Que provê a comida que nós precisamos. Que cuidou do nosso povo em meio à escravidão.
Então, quando a nossa família é tocada pelo Espírito Santo, a gente também vai conseguir começar a ver essa soberania de Deus, a fidelidade de Deus em todas as situações, até nas situações difíceis. Você começa a ver a graça de Deus. Você começa a ver o tempo de Deus. O tempo de Deus é terminado sobre a sua casa. Eu não sei o que você está vivendo, não sei qual que são as guerras, os desafios que vocês estão vivendo dentro de casa. Não sei. Mas você parou para pensar, será que Deus não está permitindo essas coisas acontecerem para tratar alguma coisa dentro de você? Ou até mesmo para tratar ali a sua família? Ou para fazer você confiar mais em Deus? Ou até mesmo para limpar? Dar um chacoalhão em você? Para você orar mais? Para você começar a exercer a sua fé e começar a orar pela cura do seu filho, ou pela cura do seu marido? Nem sempre, quando a doença entra, é para o mal. Eu creio que tudo há um propósito debaixo dos céus. Nós vemos Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. E eu creio que Deus tem um tempo para todas as coisas, inclusive para as coisas ruins. Então, é possível uma família ser avivada mesmo vivendo em meio à reclamação e murmuração? Uma pessoa que é avivada. O avivado, ele não vai reclamar, o avivado vai clamar. Qual está sendo o seu posicionamento? Você está clamando ou você está reclamando demais? Então, nós, como Igreja de Jesus, nós precisamos entender. Meu Deus, a chave virou. É eu que estou sendo responsável por essas coisas aqui. Eu que estou sendo a pedra de tropeço aqui, Senhor. Eu estou permitindo que o diabo use a minha boca. Mas em nome de Jesus, nós vamos alcançar a misericórdia de Deus. Porque um coração quebrantado toca o coração de Deus. E eu creio que você está aqui. E eu creio que o Espírito Santo está tocando dentro de você. Em áreas que vão precisar ser transformadas para que você possa receber do mais de Deus. Então, nós precisamos entender que uma família avivada, ela sempre vai reconhecer o agir de Deus em todas as circunstâncias. E isso vai motivar e cultivar um coração grato. Gente, a melhor coisa é quando nós temos um coração grato. A melhor coisa é quando você começa o seu dia agradecendo. A melhor coisa é quando você acorda, ao invés de você reclamar, oh, que vida, é você, Senhor, obrigada por essa vida. Obrigada, Senhor, porque não está do jeito que eu quero. Mas eu creio que a tua vontade vai prevalecer, Senhor. E se essa for a sua vontade na minha vida, eu descanso. Obrigado. Terceiro ponto que nós vemos aqui em Josué 24. É discernimento para lutar no Espírito. O que o diabo está fazendo no nosso meio, nas nossas famílias? Ele está tirando a nossa sensibilidade espiritual. Para que a gente guerreie as guerras com as armas erradas. E é por causa disso que você não vê vitória. Por quê? Porque você não está sensível, você não tem discernimento de entender o que é de Deus e o que não é. Então, a gente precisa entender, pais e filhos, que nós precisamos viver uma vida em perspectiva espiritual. Por quê? Porque nós somos espírito. Eu tenho essa notícia para te dar, você é espírito. Esse mundo nem é nossa casa, gente. A gente está aqui de passagem. Então, nós precisamos mudar a nossa perspectiva de como nós vemos certas situações, de como nós vemos certas circunstâncias. Nós precisamos começar a mudar isso. Por quê? Tudo se discerne espiritualmente. E não é querendo ser clichê não, meu irmão. Mas nós somos espírito. E se nós não nos atentarmos ao discernimento espiritual,
coisas espirituais que estão acontecendo e você não tem essa sensibilidade, vão começar a te atacar e você vai começar a contra-atacar da forma errada. Então, a falta de discernimento espiritual, ela está tragando muitas famílias das igrejas. Porque tem gente que ainda vive naquele, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, imagina, que isso, não tem nada a ver. Mas eu creio que quando nós conhecemos e obedecemos a palavra de Deus, nós iremos desenvolver o discernimento para a gente saber discernir o que é bom e o que não é. Discernir o que é do bem e o que é do mal. Então, o discernimento espiritual é saber distinguir a voz de Deus da do mundo e ter a capacidade da gente perceber o que é certo ou errado. É a gente, sabe, tá tão conectado com Deus que para você a voz de Deus não é uma voz esquisita. Vai ser esquisito para você a voz do maligno e não de Deus. A de Deus vai ser algo natural. Vai ser algo que você... É Deus. É Deus. Porque eu ouço muito Deus. Eu sei que é de Deus. E aquilo que não está alinhado com essa voz, aí você já vai entender. Não é de Deus, não. Mas como eu alinho o discernimento espiritual na minha vida? Conhecendo e obedecendo a palavra. Não tem jeito. Em Hebreus 5,14, põe pra gente. Olha só o que diz. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, entendam, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Você está entendendo que o Senhor está querendo elevar para um nível de maturidade maior? Isso é ser igreja. É você ter essa maturidade de entender o que você lê, mas também de você praticar o que você lê. Porque isso faz com que o seu discernimento seja aprimorado. Então, nós precisamos entender que o nosso pedido a Deus deve ser: dá discernimento a este teu servo, então entenderei os teus preceitos. Salmos 119, 125. Quarto ponto. Nós vemos no capítulo de Josué 24 que o povo precisou fazer uma escolha de viver uma nova vida. Eu quero ler o verso 14, 24, 14. Olha só. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Josué colocou eles na chincha assim. E aí? Deus está dizendo isso para você hoje. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Josué pediu às famílias israelitas que deixassem os falsos deuses, demonstrando com atitudes, não somente com palavras, mas com atitudes, como jogar fora os ídolos que serviam somente ao Deus verdadeiro. Quando decidimos servir ao Senhor, a nossa vida é transformada pelo Espírito Santo. Mais uma vez, quando nós decidimos por Deus, nós precisamos nos posicionar, sair de um lugar para o outro lugar. Aqui o povo, eles precisaram entregar aquilo que era ídolo. Eu não sei o que você vai ter que entregar hoje aqui, mas a sua escolha, ela vai impactar, é aquilo que eu disse, a vida de uma geração. E o poder está nas tuas mãos. Eu lembro muito bem quando os meus pais se converteram. Acho que eu nunca contei aqui. Eu fui a primeira de casa a me converter, com 9 anos de idade. Minha tia me convidou para ir para uma escola dominical e eu fui com ela e comecei a gostar. E eu, todo domingo de manhã, ia com a minha tia para a escola dominical. E os meus pais não queriam saber de igreja, não queriam saber de nada. E aí, teve um dia que minha tia, essa que me levava para a escola dominical, ia se batizar. E aí eu falei, vou convidar os meus pais para ir ver minha tia se batizar. Eu nem sabia o que era batismo. E aí, convidei meus pais foram. Quando os meus pais viram aquela cena do batismo, algo aconteceu. Eles queriam aquele Deus. Eles queriam aquele Jesus.
E ali eles entregaram a vida para Jesus, no batismo da minha tia. A partir dali, para eles foi sim, 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 com certeza com Deus. E como eles, assim, minha família é uma família de baianos, tá, gente? Então é muito festeiro, muita bebida, né? Eles tinham praticamente um rack na época, né? Nem sei se existe rack hoje. Um rack assim na sala, cheio de bebida alcoólica. E quando eles foram visitados pelo amor de Deus, e quando eles entregaram a vida para Jesus, a primeira coisa foi tirar esse altar de bebida da casa. Foi entregar todos os CDs seculares que eles tinham, porque aquilo não fazia mais sentido para eles. Então não foi somente eles aceitarem o convite de Jesus, mas foi realmente tirar tudo que vinculava a sua vida do passado. Tudo. E foi muito lindo o que Deus fez na minha família. Porque a partir dali, nós nos aprofundamos na música. E todos da minha casa aprendemos instrumentos. E a partir dali começamos a servir ao Senhor com tudo. Com tudo. A nossa casa, nosso tempo com Deus, era tudo dedicado ao Senhor. Então, eu não sei o que você vai ter que entregar, porque existem coisas que precisam ser entregues no altar de Deus. Fala, Senhor, isso aqui não faz mais parte da minha casa. Não vai ser a mentira mais que vai fazer parte da minha casa. Eu entrego hoje. Eu determino hoje, Senhor. Ah, Deus, a religiosidade. Isso estava dentro da minha casa e isso estava interferindo no seu avivamento, no poder do Senhor na minha vida. Hoje eu entrego isso no altar. O Espírito Santo já está tocando no seu coração nesse momento, a respeito daquilo que você precisa entregar, como um ato realmente de tipo, é isso, Senhor, a partir de hoje, eu e minha casa servirá ao Senhor. Então o avivamento genuíno, ele acarreta em uma profunda mudança de vida, é o que eu falei para vocês no início. Avivamento sem reforma, não existe. Eu estava assistindo um vídeo que fala da diferença entre você sentir a presença de Deus e ter a glória de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Porque às vezes a gente gosta do mover, né? A gente quer mover, a gente quer sentir o Espírito Santo. Mas muitas das vezes, a gente até sente. Aí acaba o mover, aí como se nada tivesse acontecido. Aí você vive de mover em mover, e permitindo que isso só te entretenha. E o Espírito Santo acaba sendo um entretenimento. Porque você gosta de sentir. Eu tenho uma coisa para te dizer. Faz isso não com o Espírito. Não trate algo tão precioso de uma forma tão comum. Comece hoje a usufruir da glória. Que é quando você usufrui em todo o tempo. É quando você usufrui, quando você está de olho fechado. Quando você está na sua cama. E você não tem mais nada. Mais nada. Você não tem reputação. Você não tem dinheiro. Às vezes você não tem nem a comida para você comer. Mas você tem a glória. A glória que te consome. A glória que te fortalece. A glória que te faz ficar de pé. A glória que te faz estar aqui. Eu sinto muita graça de Deus aqui. Quais são os falsos deuses modernos que a sua família precisa jogar fora para servir somente ao Senhor? Quinto ponto, depois que eles fizeram uma escolha de viver uma nova vida, eles se posicionaram. E todas as famílias se posicionaram em fidelidade e unidade. Então não adianta o posicionamento só vir de um. Tem que ser uma decisão de todos. Josué sabia que o povo de Israel precisaria fazer uma escolha definitiva sobre a quem servir. No final, ele e as demais famílias israelitas, eles decidiram voluntariamente servir ao Senhor, reconhecendo que essa era a melhor e a mais sábia escolha.
Entenda, quando você dá um passo para Deus, algumas coisas vão começar a acontecer. Mas não fique, sabe, com medo, amedrontado. Ai, meu Deus, e agora? O que será de mim? Fique em paz. Fique em paz, porque você fez a melhor escolha da sua vida. A melhor escolha da sua vida. E sabe por que fica difícil quando você escolhe Deus? Porque o diabo sabe que se ele tocar em você, você volta lá para trás. Decida hoje, mas permaneça com o poder do Espírito Santo que você não vai retroceder. O diabo pode vir, mas por 7 ele vai fugir. Em nome de Jesus. E último ponto. Todos temem o poder de Deus. Josué alertou as famílias que servir ao Senhor deve ser um compromisso. Diga, compromisso. Diga mais forte, compromisso. Sem retorno. É um compromisso. Você dá a sua palavra para Ele. Pois abandonar esse compromisso traria graves consequências. E a gente sabe que o diabo detesta o povo de Deus. A gente sabe que o propósito dele é de matar, roubar a nossa vida e de nos destruir. Então, servir a Deus, ele é um compromisso constante para toda a família, independente das situações. Uma família avivada, ela serve somente ao Senhor, reconhecendo a sua fidelidade e soberania e fazendo essa escolha com determinação. Então, só recapitulando aqui para a gente já finalizar, o Ministério de Louvor pode vir. Como receber o avivamento de Deus na minha família? Primeiro, liderança espiritual. Começa por vocês, pais. Então, a gente vai fazer uma oração hoje, para que em nome de Jesus vocês tomem posse dessa liderança vinda do Espírito Santo sobre vocês. Para que vocês liderem muito bem os seus filhos, liderem muito bem as próximas gerações. Segundo, com a liderança espiritual alinhada, os olhos são abertos para reconhecer os feitos de Deus. Reconhecer que Deus é Deus na vida de vocês. Deus é Deus em meio a todas as circunstâncias, em todas as situações. Depois, o seu discernimento é fortalecido. Você vai começar a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Depois, a escolha de viver uma vida com Deus. Essa escolha, gente, vocês vão fazer hoje aqui. Mas amanhã vocês vão fazer de novo. E amanhã, e depois, e depois, e depois. É uma escolha que você vai fazer todos os dias. Porque todos os dias o diabo vai tentar te trazer para trás. E todos os dias vai fazer ele lembrar. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. E depois da escolha, tem o posicionamento. Eu permaneço na minha escolha. E só assim, o poder de Deus é liberado. O avivamento acontece. Tem uma frase que diz: uma família carnal faz barulho com ofensas, mas uma família avivada faz barulho com oração e louvor. Então, eu gostaria que você ficasse de pé. Aleluia. Se você sentiu que o Senhor falou com você, se você sentiu que algo fez sentido para você hoje, e você quiser receber uma oração específica, vem aqui à frente. Eu quero orar pessoalmente com você. E nós vamos orar todos juntos também. Mas se você sentiu que essa palavra chegou ao seu coração, você sentiu que realmente hoje você está determinando um novo tempo para a sua família, porque você quer o avivamento. Você precisa do avivamento. Então vem aqui à frente. Dê o passo à sua escolha. Comece hoje. Não estou dizendo que você é menos espiritual do que as outras pessoas. Não, você é muito mais corajoso. Porque você veio. Você é muito mais corajoso. Porque Ele viu que você deu o passo. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vê o seu coração. Ele sabe o quanto você tem guerreado pela sua família. Ele sabe o quanto você tem orado pela sua casa. Ele sabe. O Senhor conhece o que está bem aí no interior do seu coração. E não é eu que estou falando, é o Espírito Santo, é o próprio Deus hoje aqui.
E eu creio que a partir da sua escolha de hoje, aleluia, coisas vão começar a acontecer. E você vai lembrar, é o começo do avivamento na minha família. É o começo do avivamento na minha casa. Eu estou toda arrepiada aqui, gente, porque o Espírito Santo está tocando pessoas hoje aqui para dizer: filho, filha, se prepare. Se prepare. Porque para o homem pode ser não, mas para Deus é sim. É sim. Será que você pode dar um glória a Deus? Um glória a Deus. O Senhor te aviva. O Senhor te renova. O Senhor quer renovar a sua alegria. Em lugar de tristeza, Ele te dá dupla alegria nessa noite. Porque o diabo tentou a sua vida para que você desistisse dos seus filhos, para que você desistisse do seu casamento. Mas hoje Ele é um derrotador. Oh, aleluia. Ora baxere cantarabanaias. Ora rarababaxere andarabanaias. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós queremos tomar esta decisão hoje, essa escolha hoje, assim como Josué 24. O Senhor determina sobre nós uma escolha. E nós estamos aqui diante do Teu altar, Senhor, escolhendo por Ti. Escolhendo, Senhor. Escolhendo a boa parte, porque nós sabemos que o Senhor tem a boa parte sobre nós. Ora baxere cantarabanaias serere andarabás. Oh, eu sinto muito a presença de Deus aqui nesta noite. Ore cantarabaceri andaramás. Oh, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo famílias restauradas aqui, Pai. Filhos curados, libertos, restaurados. Oh, todo espírito de rebelião, em nome de Jesus, vai batendo em retirada dessas casas. Eu declaro, Senhor, eu declaro o Espírito Santo de Deus agindo dentro da sua casa. Você que vivia as coisas dentro da sua casa, em nome de Jesus, a partir de hoje você não vai ver mais não. Não vai ver mais não, porque os anjos do Senhor estão lá, acampados na sua casa. E todo espírito maligno que queira interferir no processo de Deus na sua vida não vai prosperar. Sabe por quê? Porque é uma palavra de Deus sobre você. Ora baxere cantarabaceri niandarabás. Ora baxere cantarabanás. Eu vou orar, podem cantar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. O
O
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. A igreja declara: tu és. Tu és por quem a minha Diga isso a Ele. a fonte. Se você tem sede, peça. Dá-me de Ele tem um manancial para você. não precisarei dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Glória a Deus. Agora aí do seu lugar, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu faço a boa escolha. A partir de hoje, eu quero declarar o que Josué declarou. Aí nós vamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor bem forte, porque o diabo vai ouvir, o inferno vai ouvir, o reino espiritual vai ouvir, porque hoje foi determinado, hoje foi liberado. Eu creio, amém? Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe. Que você vá para o seu lar em segurança. Não esqueça de dar um abraço em pelo menos 5 pessoas antes de sair daqui. E domingo às 7 horas da noite nós vamos estar aqui para cultuar ao Senhor. Então não deixe de vir para estar conosco cultuando ao Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vão na paz.